RTX 3090, uma das placas de vídeo mais rápidas do mundo, inclusive para games, como diz a NVIDIA em seu site. Sem dúvidas é a placa de vídeo mais rápida que eu já coloquei às mãos. Ela tem mais de 30 teraflops, mais de 10 mil núcleos CUDA e 24 GB de memória. Será que a gente vai precisar de 24 GB de memória apenas para jogar? Enquanto esse dia não chega, eu vou trazer testes em games atuais e em aplicações profissionais, porque a 3090 é uma espécie de sucessor espiritual das antigas Titan, que eram caras demais só para jogar, porque elas também tinham um pezinho na computação profissional. Então sim, são placas muito rápidas, mas também muito caras, tal como as Titan. Ela custa $1.500, mais do que o dobro do preço de uma 3080. Será que ela entrega o dobro de desempenho da 3080? Nós vamos ver nesse vídeo. Eu tenho aqui em mãos o modelo GameWard Phoenix RTX 3090 24GB. Esse aqui é o modelo intermediário dentro da GameWard. Ela fica abaixo da versão GS, que é um modelo mais overclockado, com uma GPU binada, e a linha Phantom, que é o high-end que a GameWard oferece hoje, com clocks ainda mais agressivos. Eu já trouxe o projeto Phantom aqui através da 3080, caso você não tenha assistido. Eu vou deixar aparecendo aqui no canto esse vídeo. GameWard, para quem não conhece, é uma marca que está dentro do guarda-chuva da Palette, que é um dos maiores fabricantes do mundo, dona de outras marcas bastante conhecidas por aí. Bom, em relação ao modelo, a GameWard mudou o visual das antigas Phoenix, trazendo maior apelo aos LEDs, que é uma coisa que os gamers gostam muito, ressaltando que também é uma placa para games, apesar de ser uma placa cara para isso. Ela tem anéis de iluminação vindo da fan central para os cantos, com uma estrutura de metal cobrindo a área, ainda mantendo a placa quase toda aberta. Em cima, a logo GeForce RTX sem iluminação, a área onde a gente vê o diferencial dessa placa. Ela tem conectores para SLI e só a 3090 na nova série da NVIDIA Ampere faz SLI. Nem mesmo a 3080 tem esse suporte, então é um recurso que tem caído em desuso e agora apenas os usuários de uma placa de $1.500 vai conseguir combinar isso para games. Para aplicações profissionais, obviamente, você pode mesclar outras placas do line-up e ainda assim a própria aplicação consegue fazer o escalonamento. Dois conectores de 8 pinos alimentam a placa, que ficam no limite para um eventual overclock, porque o consumo da placa é bastante elevado, são 350 watts em estoque. O modelo Phantom 3090 traz 3 conectores de 8 pinos e com isso uma maior margem para que você possa trabalhar com clocks maiores, com o custo de deixar a placa com consumo ainda maior em picos. A placa pode pegar mais de 400 watts dependendo da aplicação e do que você está rodando ali. Por trás nós vemos o backplate de metal da placa, e sim, eu confirmei com o GameWard, o material do backplate é de metal, apesar do unboxing eu ter imaginado que poderia ser plástico pelo toque, onde nós vemos a logo Phoenix, as aberturas que permitem o ar passar por dentro da placa e sair diretamente aqui, assim como o projeto da NVIDIA. A placa entrega 3 saídas DisplayPort e uma HDMI 2.1 que permite resoluções como 8K, que é um dos maiores marketings feito pela NVIDIA em cima da 3090, e não vou testar em 8K, você já deve ter visto alguns gameplays 8K com essa placa, mas monitor 8K ou TV 4K custa praticamente o preço da placa, então não é algo para o nosso momento atual. Talvez se o 8K viesse popularizar um dia, não vai ser essa placa que vai estar apta para rodar os games do futuro em 8K, e sim placas da futura geração. Então eu vou trazer testes em uma resolução mais palpável, que é o 4K, que começa a se popularizar com os consoles que trazem esse tipo de suporte e com TVs 4K que começam a baratear, ok? Bom, ressalto para vocês que infelizmente não vou poder abrir essa placa como eu sempre faço nos meus reviews, porque é uma placa que não é minha, ela é uma placa emprestada, então eu não vou romper os selos de garantia para prejudicar o dono dessa placa, ok? Partindo então para os testes, começando aqui com Battlefield 5, sem dúvidas, 4K já foi tranquilamente superado pela 3090, 117 FPS no Ultra, 10 quadros acima da 3080. Em Flight Simulator, game bastante difícil para os hardwares atuais, 64 FPS na média em 4K, mas a mínima em 44. 1440p praticamente empatada com a 3080. Horizon Zero Dawn com gráficos ultra customizados, tranquilos 93 quadros em 4K, 9 a mais que a 3080. E Metro Exodus, resultado bastante parecido, entregando quase 100 quadros em 4K, porém sem o Ray Tracing. A gente vai ver um pouco da performance em Ray Tracing. Red Dead Redemption 2 com gráficos ultra customizados, gráficos que inclusive são superiores em relação aos consoles,
131 quadros em 1440p, 90 em 4K, 9 acima da 3080. Resident Evil 3 Remake dispensa comentários por ser um game mais leve, apesar de ser de 2020, roda 60 quadros, mesmo uma 2060 Super em 4K, 136 no Ultra em 4K na 3090, o que é absurdo. Em Shadow of the Tomb Raider, 92 quadros em 4K no Ultra, 154 em 1440p. Por fim, The Division 2, 75 quadros em 4K no Ultra, 126 em 1440p. Então nós vemos que essa placa, mais uma vez, inaugura o topo dos meus resultados, ultrapassando a 3080. Partindo para os testes em Ray Tracing, Control, que é um dos games mais relevantes nesse momento, a placa vai bem no 4K, no máximo com Ray Tracing, DLSS, 56 de mínima, 70 de média, entregando um gole a mais em relação a 3080. Então a performance é boa, ela entrega mais que a 3080, mas ela custa muito a mais para entregar apenas uma pequena diferença em relação a ela. Já a gente comenta mais sobre isso. Falando da temperatura da GPU, ela ficou ok na média de 74 graus em estresse por 30 minutos sem oscilações, que indica que deve se manter assim por bastante tempo. Porém, outras áreas da placa ficaram muito quentes, e para isso só vendo pela câmera térmica. Na frente da placa, tudo ok, os cabos PCI Express meio quentes por conta da alta exigência neles, afinal 350 watts divididos entre eles e o slot PCI Express não é fácil. Em cima, 89 graus na região que atribui aos chips de memória, que se confirma vendo pela parte de trás. Como vocês sabem, o PCB da 3090 e da 3080 no geral são bastante curtos e trazem muitos componentes, vários capacitores, vários DRMOS, componentes e memórias dos dois lados para totalizar os 24 GB de memória. Então a gente olha ali pelo backplate, nós vemos 90 graus em dois pontos distintos, que indica que a temperatura interna das memórias pode estar até maior, e como a placa não tem sensor na RAM para que a gente veja via software, não dá para ter certeza do quão quente essa área está lá dentro. Na estabilidade do clock, devido ao alto consumo da placa, a limitação dos dois conectores, há oscilações em alguns momentos abaixo do boost informado, indicando o Power Throttle no Perf Cap Reason. Ainda assim, na média a placa trabalha acima do esperado e por esses motivos eu nem tentei fazer um overclock nela. Na área profissional, renderizando uma cena complexa em Blender, a 3090 termina o teste em 4 minutos, 37% mais rápida que a 3080, aqui sim mostrando o seu verdadeiro diferencial. Ambas as placas ficaram muito mais rápidas que processadores de última geração, chegando a ser 123% superiores em relação ao i9 10900K. Em VRAY Next, usando o 10900K com a 3080 e com a 3090, nós vemos uma diferença menor de quase 20%, mas ainda mais palpável que a pequena diferença vista nos games que rondou a casa dos 10%. Então, vamos lá, 10% a mais em games, cobrando mais do que o dobro do preço. Fica claro que se você está pensando apenas em games, essa é uma placa de vídeo que não vale a pena. A não ser que você realmente é entusiasta e não liga para ter o melhor independente do preço. Aí sim você vai na 3090 e ostenta a sua máquina, que não tem problema nenhum nisso, caso você goste de fazer isso. Mas pensando minimamente no custo-benefício, vale muito mais a pena você pegar uma 3080, pagar menos do que a metade do preço e ter 10% a menos de desempenho. Um overclock na 3080 tira essa diferença para 5%. Quando a gente fala de aplicações profissionais, como nós vimos em poucos testes, é verdade, que eu não trabalho muito com isso aqui no canal, Blender, VRAY, 37% começa a ser uma diferença mais palpável, uma diferença melhor entre as duas placas. E quem vai trabalhar com isso e depende do render terminar mais rápido, de uma animação para ganhar mais grana, pode pagar o alto custo da placa. Então, nesse ponto, a placa parece mais viável, apesar de ainda assim custar mais do que 37% que ela entrega em relação a uma 3080. Na verdade, o problema aqui, caso você queira comprar, é achar as placas para comprar. Nós estamos há 2 meses do lançamento da 3090 e não se acha para comprar, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então fica complicado você tentar escolher entre uma 3080 e uma 3090 quando você não consegue achar essas placas em nenhuma loja. Está muito difícil o suprimento e a tendência é que os preços subam por conta disso. E essa é uma oportunidade perfeita para a AMD entrar com aquela 6900 XT de 16 GB,
que custa $1.000, custa 1/3 a menos que a 3090, tem menos memória, 16 GB, mas ainda assim não é uma quantidade baixa, convenhamos, né? Além de custar menos e ter um desempenho similar. A gente espera um dia trazer um comparativo dessas placas 6900 XT contra a 3090, também aplicações profissionais, para ver qual delas se sai melhor. Isso pode ser um fator decisivo na hora da compra. Afinal, quando você fala de comprar 2 ou 3 dessas placas com $3.000, você consegue comprar 2 3090 e 3 6900 XT. E aí? Nesse cenário a gente começa a olhar mais favorável para uma placa mais barata, com um desempenho parecido, tal como a própria 3080 que eu falei aqui nesse vídeo. Pessoal, espero que você tenha gostado. Em relação ao modelo da Phoenix, né, em relação ao modelo da GameWard Phoenix, nós vemos que a placa tem uma temperatura na GPU ok, o projeto de refrigeração no quesito ruído ok, a placa não fez muito barulho. O único ponto de atenção é nas temperaturas altas que eu presenciei na parte de cima e na parte de trás, que provavelmente são dos chips de memória. Fica aí um ponto de alerta, não sei exatamente em que momento isso pode causar algum tipo de problema, mas certamente é uma temperatura alta, próxima do máximo de trabalho de chip de memória GDDR6X, ok? Um grande abraço, patrocinadores na descrição, e muito obrigado a Performance Solutions, porque foi ela, uma das patrocinadoras do canal, que enviou uma 3090 para que eu pudesse trazer testes para vocês. Muito obrigado mesmo. Lá na loja deles você tem um cupom de desconto, Peperaio, caso você queira comprar alguma coisa, é só aplicar lá no carrinho para você ter um desconto extra. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.